Gente, essa pandemia, numa escala global do coronavírus, vai nos fazer refletir sobre muitos aspectos de caráter global, aspectos ligados a bloco de países ou países. A nossa intenção aqui, nas próximas sessões, vai ser refletir um pouco sobre a seguinte questão: nenhum país pode combater o coronavírus como a China? Essa é uma questão que vamos refletir um pouquinho daqui para frente em vídeos curtos, mas para estimular a reflexão. Na nossa compreensão, a gente tem, digamos, 3 tipos de países ou blocos de países, do ponto de vista da questão política e ideológica, que reflete na condução do enfrentamento da questão do coronavírus. Tem um primeiro grupo que combate o coronavírus dando ênfase à economia, dando a prioridade na defesa da economia e tendo resultados na questão da saúde da população. O segundo grupo, digamos, é um grupo que fica no meio termo entre atuar em defesa da economia, da saúde pública das pessoas, e tem um terceiro, que para nós aqui vamos considerar apenas a China, que tem uma presença forte e prioridade na questão da saúde pública, com reflexos na economia. O primeiro grupo, que é os que priorizam a economia, eles podem ser considerados, digamos, numa classificação geral, já tradicionalmente usado pelos estudiosos, como uma série de países que exercem suas funções, a gestão, a partir da compreensão de que o Estado deve ser mínimo, não é? E que a iniciativa privada deve atuar, ter a liberdade para fazer o processo de desenvolvimento, e que isso tem nos levado a resultados com perfis de países com muitas desigualdades, questões ambientais seríssimas, mas que este conjunto de países, onde nós podemos colocar fundamentalmente a visão ultradireitista do governo americano e do governo federal brasileiro, como aqueles que representam bem este papel. No caso do Brasil, ainda temos outros aspectos a considerar, não só do ponto de vista do político-ideológica, mas da questão, talvez, da psiquiatria. Talvez a gente precise lançar mão dessa disciplina para compreender o comportamento do governo federal do Brasil. O segundo grupo de países, que são considerados de centro, centro-direita ou centro-esquerda, eles advogam uma presença mais ou menos do Estado, uma presença mais ou menos forte de uma ação, de uma gestão pública na condução, por exemplo, desse coronavírus. E eles têm se comportado com posições diferenciadas, às vezes um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais à direita. Do ponto de vista do terceiro grupo, ou seja, daqueles que estão dando mais importância à saúde, a gente tem um destaque, e talvez um dos poucos exemplos, da China, digamos, da visão do socialismo chinês, que tem uma presença forte do Estado,
uma presença de um Estado competente que define o desenvolvimento a partir de políticas de médio e longo prazos e tem se mostrado eficiente mesmo quando se trata das ações relacionadas à visão dos negócios, dos investimentos com viés capitalista numa escala mundial, onde a China tem apresentado recentemente umas taxas de crescimento bastante elevadas, onde o restante dos países tem tido crescimentos de 1, 2% na maioria deles. Ora, qual é a diferença que tem entre a China e esses outros países? A diferença é que na China, o processo de enfrentamento do coronavírus já foi testado. Entre o início, a detecção e as iniciativas primeiras, no mês de janeiro, se passaram 2 meses e meio, chegando perto de 3 meses, e os resultados já foram sentidos. Já se controlou o processo e a economia está voltando à normalidade. No caso dos outros países, sejam eles ultradireita ou os países de centro, com governos de centro, há uma imprevisibilidade de tempo para se retomar a normalidade, há uma imprevisibilidade de tempo para se saber se está protegendo a economia ou se está protegendo a saúde da população ou se não está protegendo nenhuma dessas duas coisas. Vamos ter que esperar. Porém, o que se já tem alguns indicativos é que isso pode se demorar de 6 a 8 meses. Então, a gente vai começar a pensar aqui sobre por que a China tem um comportamento frente ao coronavírus diferenciado desses outros países.